E aí pessoal, professor Fernando Bertoncini aqui com vocês. Hoje nós vamos ver a classificação das reações inorgânicas. São 4, 2 já estão aqui na lousa. A primeira delas, reação de síntese ou adição. A segunda, reação de decomposição ou análise. A terceira é chamada de reação de deslocamento ou simples troca. E a quarta, reação de dupla troca. Antes de começar a explicar, o pessoal sempre pergunta, como é que isso vai cair no vestibular? Ele vai te dar uma reação e você tem que saber classificar, vai estar lá nas alternativas. Aí você vai falar se ela é de síntese, se ela é de deslocamento, se ela é de simples troca ou se ela é de dupla troca, tá ok? Então a gente precisa aprender a identificar o tipo de reação. E aí nós vamos classificar ela em uma dessas 4. Tá ok, pessoal? Vamos lá então. Uma reação de síntese ou adição ocorre quando 2 ou mais reagentes formam um único produto. Lembrando, né? Sempre antes da setinha são os reagentes e depois os produtos. Então aqui, ó, eu tenho 2 reagentes, eu coloquei uma equação genérica lá, o reagente A mais o reagente B, formando o reagente AB. Então, quando eu tenho 2 ou mais reagentes, formando um único produto, ela é classificada como de síntese ou adição. Coloquei uns exemplos aqui para vocês, ó. Magnésio mais oxigênio, dando o óxido de magnésio. Então, olha aqui comigo. 2 reagentes, olha aqui, ó. 2 reagentes se transformando em um único produto. 2 reagentes em um único produto, reação de síntese ou adição. Olha o outro. Gás hidrogênio mais gás cloro, formando gás cloreto de hidrogênio, ou ácido clorídrico, que a gente já estudou lá nos ácidos, lembra? Então aqui eu tenho 2 reagentes novamente, formando um único produto. Toda vez que eu tiver 2 reagentes ou mais, formando um único produto, eu classifico ela como síntese ou adição, tá ok? Agora olha essa, reação de decomposição ou análise. Eu tenho agora a formação de 2 ou mais produtos a partir de um único reagente. Se vocês observarem, essa aqui, ó, reação de decomposição, é o oposto da reação de síntese. Olha aqui comigo na janela. Eu tenho agora um único reagente, que é AB, se transformando em 2, que é A mais B, 2 produtos. Então, quando eu tiver um único reagente se transformando em 2 ou mais produtos, ela é classificada como reação de decomposição ou análise, ok? Se vocês observarem aqui de novo, falando para vocês, ó, na reação genérica, você vai perceber que uma é oposta da outra. Ok, pessoal? Tá entendendo? Aí sim, hein? Valeu! Eu coloquei alguns exemplos também de reação de decomposição ou análise. Olha aqui, ó. CaCO3, que é o carbonato de cálcio, se transformando em CaO, óxido de cálcio, mais o dióxido de carbono, que é o CO2. Então, eu tenho um único reagente, olha aqui, ó, um único reagente se transformando em 2 produtos. Olha de baixo aqui, ó, C1NO3,2, que ele chama nitrato de cobre 2. O nitrato de cobre 2, ó, é um reagente se transformando em óxido de cobre 2, mais o dióxido de nitrogênio, mais o gás oxigênio. Então, preste atenção, você tem somente um reagente se transformando em 3 produtos. Então, quando você tem um único reagente se transformando em 2 ou mais produtos, eu tenho o que nós chamamos de reação de decomposição ou análise. Então, para fixar, vocês vão grifar aí, ó. Quando eu tenho 2 ou mais reagentes se transformando em um único produto, tá? Você tem essa reação chamada de síntese ou adição. 2 ou mais reagentes se transformando
em um único produto, reação de síntese ou adição. Agora, quando você tem um único reagente se transformando em 2 ou mais produtos, você tem o que nós chamamos de reação de decomposição ou análise. Então essas foram as duas primeiras, classificações ou tipos de reações. Daqui a pouquinho eu vou voltar com vocês com reação de deslocamento ou simples troca e reação de dupla troca. Então vamos ao terceiro tipo de classificação. Olha lá, reação de deslocamento ou simples troca. Quando é que ocorre esse deslocamento ou essa reação de simples troca? Acompanhe comigo aqui, ó. Ocorre quando um elemento presente em uma substância simples desloca um elemento da substância composta. Então acompanhe comigo nas reações genéricas aqui, ó. Aqui, ó, o elemento A, que é da substância simples, vai deslocar o elemento B da substância composta. Olha aqui o outro aqui, ó. Olha lá, o elemento A da substância simples, ó, vai deslocar o elemento da substância composta. Professor, mas qual a diferença? Aqui desloca o primeiro elemento da substância composta e aqui desloca o segundo elemento da substância composta. Por isso que eu separei aqui, ó, em metais e ametais. Em metais, sempre o primeiro é o cátion. Então é ele que vai ser deslocado pelo elemento da substância simples. Então você vai lembrar que a substância simples, quando é um metal, ele pode deslocar, não que ele vai deslocar, ele pode deslocar o elemento B da substância composta, que é o primeiro elemento que vem na fórmula, tá bom? E continuando aqui, ó, originando uma outra substância simples e uma outra substância composta. Tá aqui, ó, o B que foi deslocado é uma substância simples e aqui é a substância composta. Lembrando, por que pode acontecer? Porque o A só vai deslocar o B ali, o elemento A da substância simples, só vai deslocar o elemento B da substância composta se o A for mais reativo que B. Então, nesse caso, eu estou afirmando que o A é mais reativo que B. Então, no caso aqui, o A vai deslocar o B. Mas nem todo elemento da substância simples vai deslocar o B. Por quê? Porque se ele não for mais reativo, ele não desloca. E aí vem a pergunta, como saber dessa série de reatividade? Essa é a parte complicadinha aqui para saber. Tem um jeito mais fácil de memorizar, mas eu vou falar dos elementos primeiro, tá vendo? Ó? Desculpa, pessoal. Aumento da reatividade, ó. O lítio é mais reativo que o potássio, que é mais reativo que o cálcio, que é mais reativo que o sódio, que é mais reativo que o alumínio e assim por diante. Uma maneira fácil de memorizar, né? Que os metais alcalinos e alcalinos terrosos são mais reativos que os metais mais comuns, tá? O zinco faz parte dele, que é mais reativo que o hidrogênio, e o hidrogênio é mais reativo que os metais nobres. Então a série de reatividade é nesse sentido, é para a esquerda. Então o lítio é mais reativo que todos, depois o potássio é mais reativo que os outros, e assim por diante. Então imagine que esse metal A seja o lítio. Se o metal B for o alumínio, ele vai deslocar. Agora imagine se o A é o alumínio e o B é, por exemplo, o cálcio. Então o alumínio não vai deslocar o cálcio, porque o cálcio é mais reativo. Quanto mais para a esquerda, maior é a reatividade. Então essa reação pode acontecer. Aqui eu estou afirmando que está acontecendo porque eu estou falando que o elemento da substância simples é mais reativo que o elemento da substância composta. Isso para os metais. Os metais é essa série de reatividade. Metais alcalinos e alcalinos terrosos são mais reativos que os metais comuns, que é mais reativo que o hidrogênio, que é mais reativo que os metais nobres, cobre, prata, ouro e assim por diante, tá? Ouro não, cobre, prata,
cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. Agora vamos ver os não metais. Olha aqui, ó. Ou ametais. De novo, acontece a mesma coisa. Só que em vez de o A, que é da substância simples, deslocar o primeiro elemento da substância composta, ele vai deslocar o segundo elemento, porque são ametais. E os ametais sempre é um ânion, então ele sempre está do lado direito, então ele vai deslocar da fórmula. Sempre ele vai deslocar o elemento do lado direito da fórmula das substâncias compostas. Então, olha só, o A vai deslocar o B, lembrando, né, que eu estou dizendo aqui que o A é mais reativo do que o B. E a série dos não metais é mais fácil, ó. O flúor é mais reativo que o cloro é mais reativo que o bromo é mais reativo que o iodo, e o iodo é mais reativo do que o enxofre. Então a parte complicada aqui é saber essa série de reatividade. Então acompanhe comigo. Para identificar é muito simples. Se é uma reação de deslocamento ou simples troca. É só você verificar se nos reagentes eu tenho uma substância simples e uma substância composta. E nos produtos, uma substância simples e uma substância composta. Se for só para identificar, é tranquilo. Por quê? A identificação você vai ver. Nos reagentes, tem uma substância simples e uma substância composta? Ok. Nos produtos, tem uma substância simples e uma substância composta? Ok. Se tiver isso, a reação é de deslocamento ou simples troca. Tanto para os metais quanto para os ametais. Tanto faz. Se você tem uma substância simples mais uma composta nos reagentes, e você tem também uma substância simples mais uma composta nos produtos, você já pode classificar que ela é uma reação de deslocamento ou simples troca. Ok, pessoal? Beleza? Então, para fechar essa parte, para fazer os exemplos. Se for só para identificar, é só você observar o quê? Se nos reagentes tem uma substância simples e uma substância composta. E nos produtos tem uma substância simples e uma substância composta. Se for só para identificar, beleza. Agora o que acontece? No seu vestibular, na sua avaliação, também pode o professor pedir o quê? Para você fazer a reação. Então ele te dá lá os reagentes e pede para você os produtos e se ocorrer, que ela pode ocorrer ou não. Então eu coloquei aqui 2 exemplos de metais e 2 exemplos de ametais. Então aqui, ó, o zinco, deixa eu grifar aqui para vocês, ó, zinco e cobre. Será que o zinco vai deslocar o cobre? Se deslocar, ocorre a reação. Se não, não ocorre. A mesma coisa para o 2, ó. Será que o chumbo desloca o zinco? Se deslocar, ocorre reação. Se não deslocar, não ocorre reação. Lembrando, esses exemplos aqui não é para identificar. É para se ocorre a reação, se ocorre quais os produtos, ou se não ocorre reação. Para isso, eu preciso saber da série de reatividade. E aqui também, ó. Só que aqui são metais, ó. Zinco, cobre, chumbo e zinco. Agora aqui não, ó. Aqui é cloro e enxofre, que são os ametais, tá? Aqui, ó. Aqui eu tenho cloro e tenho enxofre. Será que vai deslocar? Se deslocar, quais os produtos formados? E aqui, o iodo e o cloro. Será que vai acontecer? Se vai, quais os produtos? Se não, não ocorre. Se você escreve, não ocorre. Então, primeiro eu vou fazer o número 1 e o 2 com os metais. Então, eu preciso saber essa série de reatividade aqui. Muito bem. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. O zinco vai deslocar o cobre? A pergunta é, o zinco é mais reativo que o cobre? Vamos olhar aqui, ó. Se o zinco vier antes do cobre, ele é mais reativo. Então, aqui o zinco, ó. O zinco veio antes do cobre. Ora, se o zinco veio antes do cobre, a reação vai ocorrer. Tudo bem, pessoal? Porque ele está dizendo que o zinco é mais reativo, né? Lá,
o aumento da reatividade. Então você vai fazer essa pergunta. Na série de reatividade, o zinco vem antes do cobre? Vem. Então se vem, ocorre a reação. Então vai ficar assim, ó. ZnCl2 mais cobre. Então se o zinco na série vem antes do cobre, desloca o cobre. Agora, o chumbo vem antes do zinco? Cadê o chumbo? Vamos achar o chumbo. Opa, tá aqui, ó. O chumbo não vem antes do zinco, ó. O chumbo não vem antes do zinco. Então, se o chumbo não vem antes do zinco, é porque ele não é mais reativo que o zinco. Então, essa reação não ocorre. Pronto. E aqui, ó, dá para você perceber que aqui eu tenho uma substância simples, uma substância composta, uma substância composta e uma substância simples. Foi o que eu falei para vocês. Se antes da setinha eu tenho uma substância simples e uma substância composta, que são nos reagentes, e nos produtos, depois da setinha, eu tenho uma substância simples e tenho uma substância composta, então essa reação é de simples troca ou deslocamento. Ficou claro, pessoal? Isso ocorreu com os metais, por isso que eu olhei na série de reatividade dos metais. Agora vamos para a série de reatividade dos ametais. Então vem aqui comigo, ó. O cloro vem antes do enxofre? Opa, ó o cloro aqui e o enxofre ali. Lembrando, para a esquerda é mais reativo. Então se o cloro vem antes do enxofre, é porque essa reação ocorre. O cloro, então, vai deslocar o enxofre. Então, olha como ficou. Ficou aqui, ó, S mais HCl. E aqui a gente põe um 2 para balancear. Então, o cloro deslocou o enxofre. Então, o enxofre ficou sozinho. E o H reagiu com o Cl. Dá o HCl, a gente colocou um 2 ali só para fazer o balanceamento. Então, de novo, ó. Eu tenho uma substância simples, uma substância composta, uma substância simples e uma substância composta. Então, nos reagentes, se eu tiver uma simples e uma composta, e nos produtos, se eu tiver uma simples e composta, a reação é de deslocamento ou simples troca. Pessoal, mas como ocorreu essa reação? Ocorreu porque o cloro vem antes do enxofre. Se o cloro vem antes do enxofre, o cloro desloca o enxofre, porque ele é mais reativo. Agora, olha o de baixo. O iodo vem antes do cloro? Não. O iodo não vem antes do cloro. Ó, o iodo está aqui, o cloro está aqui. E a pergunta é, o iodo é mais reativo que o cloro? Para você verificar, é só ver se o iodo veio antes. O iodo não veio antes do cloro. O iodo está depois do cloro. Então, essa reação não ocorre. Então, olha só para a gente finalizar esse caso de reação de deslocamento ou simples troca. Ele pode perguntar para você se a reação é de deslocamento ou de simples troca. É só você verificar se você tem uma substância simples e uma composta nos reagentes e uma substância simples e composta nos produtos. Pronto, você vai lá, identificou, classificou que ela é deslocamento ou simples troca. Beleza. Agora, para ocorrer, eu preciso verificar a série de reatividade. Se vem antes, desloca, ocorre reação. Se vem depois, não desloca, não ocorre reação. O que é vir antes? Ó, no primeiro caso aqui, ó, o zinco veio antes do cobre. Então, ele deslocou e ocorreu a reação. Olha no caso do 3 aqui, ó. O cloro veio antes do enxofre. Então, o cloro desloca o enxofre. Já no número 2, o chumbo vem antes do zinco? Não, o chumbo não veio antes do zinco. Então, ele não é mais reativo que o zinco. Não desloca. O iodo veio antes do cloro? Quer dizer, o iodo é mais reativo que o cloro? Para ser mais reativo, o iodo tinha que vir antes do cloro. E ele veio depois. Então, também não ocorre. Então, para saber se ocorre ou não, eu preciso que vocês memorizem a série, né, ou as séries de reatividade. Essa de cima são dos metais, essa de baixo são dos ametais. Sabendo isso,
você sabe se vai ocorrer a reação ou não, tá ok? Muito bem, esse foi o terceiro caso. Já já eu volto com o quarto caso. Então vamos para o quarto caso, né? A quarta classificação, que é a reação de dupla troca. Então olha aqui comigo. Ocorre quando duas substâncias compostas são formadas de outras duas substâncias compostas. Ah, professor, então agora eu tenho duas substâncias compostas nos reagentes e tenho duas substâncias compostas nos produtos. Então acompanhe comigo aqui, ó. AB, eu tenho aqui, deixa eu só destacar aqui melhor. AB, substância composta. CD, substância composta. Uma genérica, né, gente? AD, substância composta. CD, substância composta. Então, quando eu tiver duas substâncias compostas nos reagentes, reagindo e formando duas substâncias compostas nos produtos, eu tenho a reação de dupla troca. Essa reação é classificada como reação de dupla troca. Tá ok? Professor, mas como é que vai fazer essa reação? É sempre assim, ó. Nós já estudamos a reação de neutralização e lá fica bem claro. O cátion da primeira substância vai pegar o ânion da segunda substância, por isso que é AD. O cátion da segunda substância pega o ânion da primeira substância, por isso que é CB. Mas o que importa aqui é a classificação, tá? Agora, se ele pedir para fazer reação, eu tenho algumas condições para mostrar para você, igual eu mostrei lá na série de reatividade da simples troca. Aqui são outras condições. Lá na simples troca é aquela série de reatividade, tanto para os metais quanto para os ametais. Aqui a gente precisa saber se vai formar ou não, já já eu falo para vocês. Mas por enquanto, a gente precisa saber que tipo de reação é. Se é de simples troca, dupla troca, adição ou síntese, né? Ou de deslocamento ou análise. Então vamos aqui comigo, ó. HCl mais NaOH formando NaCl mais água. Eu vejo se essa daqui é substância composta, olha lá, os dois reagentes são substâncias compostas e os dois produtos são substâncias compostas. Então aqui eu coloquei um exemplo até de neutralização, que nós vimos lá na aula sobre sais, reação de neutralização, lá eu ensinei neutralização total e parcial. É só pegar no canal e ver lá que essa daqui é um tipo de reação de neutralização classificada como reação de dupla troca. Por quê? Eu tenho uma substância composta reagindo com outra substância composta, formando duas substâncias compostas. Foi o que está escrito e eu grifei ali, tá? Duas compostas nos reagentes e duas compostas no produto. Aí eu coloquei uma observação. Como lá, que eu acabei de explicar para vocês, deslocamento ou simples troca, que tem a série de reatividade, quem vem antes desloca, quem vem depois, aqui também, para ocorrer essa reação, olha o que ele diz para a gente. Para que esse tipo de reação ocorra, é necessário que pelo menos um dos produtos, quando comparado com os reagentes, seja menos solúvel, seja mais fraco e mais volátil. Isso eu já expliquei lá para vocês nas aulas de ácidos, bases, sais, tá? Então, menos solúvel, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei aqui um exemplo lá, esse aqui formou um composto insolúvel. Se formou um composto insolúvel, essa reação ocorreu. Por exemplo, um composto volátil, formou um composto gasoso, que a gente estudou lá nos óxidos, por exemplo. Então, os compostos formou um composto gasoso, ela ocorre. Aqui mais fraco, formou um ácido mais fraco, formou uma base mais fraca. Tudo isso eu já falei com vocês em outras aulas, tá? Mas para que aconteça então a reação de dupla troca, tem que haver a formação nos produtos de pelo menos um solúvel menos volátil, um produto mais fraco ou um produto
mais volátil. Então tá aqui as três coisas que tem que acontecer, as três coisas que pode acontecer. Pode acontecer qualquer uma delas, tá? Não as três ao mesmo tempo. Se formar um composto menos solúvel, ok, a reação aconteceu. Se formou um composto mais fraco, ok, a reação aconteceu. Se formou um composto mais volátil, ok, a reação aconteceu. Tá bom? Muito bem. Ah, professor, mas o que é menos solúvel? Você vai lá nos sais, você vai ver que formam sais menos solúveis. Mais fraco, você vai lá e acha as bases e os sais mais fracos. Se formou um sal ou uma base mais fraca, ok, aconteceu. E mais volátil é que formou um gás, por exemplo. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, esses foram os 4 tipos, tá? De adição ou síntese ou adição. A outra a segunda é decomposição ou análise. A terceira, deslocamento ou simples troca. A quarta, dupla troca, tá? Coloquei um exercício aqui pra gente classificar as reações. Eu coloquei 4 tipos de reações pra gente ver e identificar, tá ok? Então acompanhe comigo, olha lá. Classifica as reações abaixo. Aqui eu tenho hidrogênio, gás hidrogênio, mais gás iodo, formando o cloreto o iodeto, né? Corrige aí, quem já copiou, o iodeto de hidrogênio ou ácido iodídrico. Aqui eu tenho 2 águas se transformando em gás hidrogênio e oxigênio. Aqui eu tenho ferro reagindo com sulfato de cobre, formando o sulfato de ferro mais o cobre. Aqui eu tenho o cloreto de sódio reagindo com o nitrato de prata, formando o nitrato de sódio mais o cloreto de prata. Nesse caso, eu só quero classificar, tá? Então, vou lembrar com vocês. Reação de adição ou síntese é quando eu tenho 2 ou mais reagentes formando um produto. Acompanhe aqui comigo, ó. Eu tenho aqui 2 reagentes formando um produto. Então, ela é chamada de síntese ou adição. Síntese ou adição. Por que, professor? Porque eu tenho 2 reagentes se transformando num único produto. Quando eu tenho 2 ou mais reagentes se transformando num único produto, eu tenho o que nós chamamos reação de síntese ou adição. Lembraram, pessoal? Lá no comecinho da aula. Agora, quando eu tenho somente um reagente se transformando em 2 ou mais produtos, ela é chamada de decomposição ou simples, não, é decomposição ou análise, né, gente? Análise. Decomposição, análise. Outra, deslocamento ou simples troca, tá? Então, se eu tenho um reagente só se transformando em 2 ou mais produtos, ela é uma reação de decomposição ou análise. Ficou claro, pessoal? Muito bom. Agora, olha o próximo. Pega a caneta vermelha aqui, rapidinho. Essa daqui, ó, é uma substância simples. Essa é uma substância composta. Essa é uma substância composta. E essa é uma substância simples. Olha, se eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta, formando uma composta e uma simples, essa é chamada de reação de deslocamento ou simples troca. Pronto, deslocamento ou simples troca. Então, nesse caso, se vocês olharem na série de reatividade, vocês vão ver que o ferro é mais reativo que o cobre. Por isso que ocorre essa reação, deslocamento ou simples troca. Lembrando que tem a série de reatividade para vocês saberem dos metais e dos ametais. Agora, olha esse outro aqui, ó. NaCl, substância composta. AgNO3, substância composta. NaNO3, substância composta. AgCl, substância composta. Olha, se eu tenho 2 substâncias compostas reagindo e formando 2 substâncias compostas, essa reação só pode ser de dupla troca.
Professor, mas como é que o senhor sabe que ela reagiu e aconteceu? Porque formou um produto menos solúvel. Nesse caso, até ele é insolúvel. Formando um produto menos solúvel ou insolúvel, você vai perceber que ocorreu a reação de dupla troca. Tá ok? Com isso, nós fechamos os estudos das reações, ou melhor, das classificações das reações inorgânicas. Tá ok, pessoal? Bons estudos e até a próxima aula. Valeu, galera!